aula de hoje você vai aprender o básico sobre genética. Às vezes a gente pode ficar aí um pouco assustado, né, com essa palavra genética, mas calma que a gente vai desde o comecinho para a gente entender o que envolve essa genética. Primeiro de tudo, antes da gente entrar no grande conteúdo, a gente tem que entender o que é o DNA, de onde é que vem essa informação, né, de onde vem essa genética. Bom, o DNA na verdade, é uma molécula que está em praticamente todas as células do nosso organismo e ali a gente vai encontrar as informações que o nosso corpo precisa para produzir novas células ou para produzir, por exemplo, os gametas para gerar outros indivíduos. Por exemplo, a pele, nosso tecido epitelial, ele sempre vai perder células. É comum porque a gente está o tempo todo em contato com a roupa, com o meio ambiente. Sendo assim, a gente precisa repor essas células ali. Senão elas acabam se perdendo e a gente vai deixar o tecido de baixo exposto. Como que o nosso corpo vai saber qual tipo de célula ele tem que produzir, que ele tem que produzir queratina, que ele tem que ter as glândulas? Como é que a gente vai saber isso? Toda essa informação está registrada e guardada aqui no nosso DNA. É através dessas informações que o corpo vai conseguir produzir as proteínas necessárias para gerar as novas células. Então, o nosso DNA nada mais é do que uma receita, como se fosse uma receita de bolo, onde ele vai dizer quais são os ingredientes a serem utilizados. Diferente, né, da gente já ter aí o bolo pronto. Então, ali a gente tem só a receita. Outras células vão pegar essa informação da receita e vão trazer lá, por exemplo, os ingredientes para produzir esse bolo. Mas o DNA é só a receita. Vamos conhecer então como que ele é, qual que é a estrutura de um DNA. Antes de tudo, vamos entender que quando a gente vê lá uma imagem de um DNA, a gente vê geralmente ele assim, né, bem bonitinho. Mas o que está ali dentro? Um DNA, ele é formado por vários nucleotídeos. Meu Deus, prof, o que é isso? Um nucleotídeo nada mais é do que uma molécula que ali a gente vai encontrar três estruturas. A gente vai encontrar um grupo fosfato, que a gente vê geralmente ele sendo representado por uma bolinha. Nós vamos ter uma pentose, a gente geralmente vai ver com essa estrutura as 5 pontinhas, pentose, e a gente vai ter no final uma base nitrogenada, que a gente geralmente vê um quadradinho ou um retângulo. Essas três partes, essas três estruturas, vão formar um nucleotídeo. E o DNA ele é formado por vários desses nucleotídeos unidos, não é apenas um, são vários. Então, olha só como que fica a estrutura então do nosso DNA. Aqui, cada um desses lados aqui, ó, que estão nas cores azul, roxo e laranja, cada uma desses lados seria uma fitinha de DNA. Então, o DNA ele tem 2 fitas. Então, cada uma dessas fitas é formada por nucleotídeos unidos. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui um nucleotídeo, um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. E isso aqui é um nucleotídeo. Aí, esse nucleotídeo ele se une com o nucleotídeo de baixo, também com um grupo fosfato, com uma pentose e uma base nitrogenada. E se liga com o de baixo. E assim eles vão fazendo ligações através do grupo fosfato e da nossa pentose. As nossas fitas vão estar sempre unidas dessa forma. Então, eu tenho sempre 2 fitas. Mas como é que elas vão se unir? Bom, essas 2 fitas se unem através de pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio são feitas através das bases nitrogenadas. Então, a gente tem aqui 2 bases, uma de cada fita, unidas por 2 pontes de hidrogênio. Aqui embaixo, a gente também tem 2 bases nitrogenadas, uma de cada fita, unida aqui com as pontes de hidrogênio. E assim por diante. Aqui você vai reparar que a prof colocou letrinhas. O que são essas letrinhas? Essas bases nitrogenadas, elas têm nomes. A base nitrogenada que tem a letra A gente chama de adenina. A base nitrogenada que tem a letra T, a gente chama de timina. A base nitrogenada com a letra C é citosina e a base nitrogenada com a letra G é a guanina. Mas tem um porém que você tem que ficar muito ligado aí, que é o seguinte: a adenina, ela só consegue ligar a fitinha dela com a timina. Então, as bases nitrogenadas timina e adenina, elas têm aqui
digamos que uma atração. Então, elas só conseguem se ligar. Elas não conseguem ligar com as outras. Sendo assim, a citosina e a guanina também têm aqui uma atração maior e elas se ligam com mais facilidade. Sendo assim, elas só conseguem se ligar. Então, toda vez que a gente vê uma base nitrogenada, a gente tem que lembrar: adenina liga com timina e citosina liga com guanina. Toda vez que a gente vê isso, ok? Então, sempre dessa forma. Beleza, prof, tenho aqui as minhas duas fitas. E agora, como é que elas viram isso aqui? Se a gente parar para pensar, o DNA é uma molécula muito grande. E as nossas células são o quê? Pequenininhas. E daí a gente teria que fazer o quê? Juntar, deixar menorzinho aí esse DNA. Sendo assim, essas duas fitas, elas se juntam e elas vão se enrolando, fazendo aí como se fosse uma espiral. Sabe a espiral do caderno? Então, ela vai se enrolando e ficando menorzinho. Se a gente puxasse o espiral do caderno, ele fica enorme. Se a gente apertar, né, vai enrolando ele fica menorzinho. E é isso que acontece com o nosso DNA, ele vai se apertando. Chega um determinado momento que ele não consegue mais se apertar. Aí ele vai ter um ajudante. Então, a gente tem aqui, ó, as minhas duas fitas enroladinhas só nelas. A gente chama isso de dupla hélice, porque são duas fitas, dupla, e hélice porque vai fazendo esse movimento de aspirar. Aí, a gente chega aqui no momento que eu não consigo mais fazer isso sozinho. O que eu vou fazer? Eu vou ter um ajudante. Esse ajudante é uma proteína chamada de histona. E essa proteína vai ajudar a apertar cada vez mais o meu DNA. E assim ele vai se apertando, 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 até ficar bem pequenininho e a gente chama isso de cromatina. Prof, tô lembrando aí que cromatina parece com cromossomo. Tem a ver? Tem sim. A cromatina, ela tá na maior parte do tempo nas nossas células. Quando que vira cromossomo? Só quando uma célula for se dividir. Aí sim ela vira cromossomo para poder fazer a divisão celular. Se ela não for se dividir, se ela está só funcionando ali fazendo as funções dela, ela permanece em cromatina e assim permanece. Então, nessa aula, você viu como que é a estrutura básica de um DNA e como ele vai chegar até lá, quase ao cromossomo. Então, nas próximas aulas, a gente vai conhecer o RNA e também outras informações sobre genética. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!